Então, salve minhas férias, tudo certinho aí, gente bonita? Vamos aí para mais uma aula de geografia, né? E a aula de hoje, na verdade, é uma continuidade da aula anterior, que a gente falou da teoria da deriva continental do Hennig, e hoje a gente vai falar da teoria da tectonia de placas, ou como vocês bem conhecem, a teoria das placas tectônicas, tá? Então, sem perder tempo, a gente vai já adiante tentar entender como é que eles formularam essa teoria a partir da teoria da deriva continental e o que eles falam sobre ela, tá? Então vamos embora, sem perder tempo. Então a teoria, na verdade, da tectonia de placas, ela, na verdade, como falado na aula anterior, ela acabou sendo retomada a partir dos estudos de Wennig, né? Lá em 1960. Essa altura, o Wennig já estava, infelizmente, falecido, né? Mas aí os cientistas acabaram voltando, né, a fazer essa pesquisa com o embasamento teórico aí dele, tá? Então, renomearam, na verdade, a teoria chamando de placas tectônicas, porque os cientistas eles descobriram por que os blocos, né, porque, na verdade, os continentes eles estavam se movendo. Então, eles perceberam que, na verdade, na nossa litosfera, que é a camada mais superficial que nós temos aí no nosso planeta, é composto, né, na verdade, é fragmentado por blocos de rochas, né, semirrígidos, e acredita-se que nós temos, na verdade, grandes 14 blocos principais e outros 56, 58 aí, que são, vamos dizer assim, subprincipais, assim. Mas a gente pode dizer que temos aí 14 principais, né, e esses blocos, eles estão o tempo todo e de forma lenta, né, se movendo aí sobre o manto, tá? Sobre aquela figura ali da atmosfera, né, que a gente havia falado anteriormente, assim como mostra aqui o GIF, tá? Então, essa movimentação das placas, elas vão causar diversas aí consequências em nosso planeta, né? Mas entre as principais, nós podemos dizer que existe aí a formação de montanhas, né? A formação também de fossas oceânicas e também atividades, né? Fenômenos aí como vulcanismo, questão do terremoto e também de tsunamis, certo? Então, assim, essas placas, elas se movem muito lentamente aí sobre um magma, né? Através de forças vindas do interior da Terra, né, toda a pressão que existe ali no interior da Terra faz com que o magma ele se mova de uma forma, né, e aí como tem aquela camada ali da atmosfera, que é uma camada mais externa e pastosa, sobre a litosfera, né, sobre esse bloco, eles acabam se mexendo, né, como esse GIF mostra aí perfeitamente, tá? Então, a estimativa é que esses blocos, dependendo aí do bloco, dependendo onde ele está situado, ele possa se mexer aí entre 3 a 10 centímetros por ano, tá? Então, quais evidências aí que a gente pode bater o martelo, né, para comprovar essa teoria das placas tectônicas? Então, foi desenvolvido aí a questão da sondagem acústica, né? E aí, com a sondagem, a gente pôde conhecer melhor o fundo dos oceanos, fazer mapeamento ali do fundo dos oceanos, entender aí as dorsais submarinas, que na verdade são cadeias de montanhas que ficam submersas, né? A gente só vê lá o pico da montanha sobre o oceano, mas na verdade existe toda uma cadeia ali. Então, através dessa sondagem, que não existia na época de Wennig, né, acabou facilitando essa comprovação, tá? Além também que os cientistas eles começaram, né, a perceber que a distribuição aí de vulcões, de existência aí de fenômenos de terremoto e de tsunami também, além da formação de montanhas, elas vão acabar coincidindo com o choque das placas, né? Ou seja, com as bordas das placas. Como vocês observam aqui mostra os vulcões, né, que estão ativos e que, por coincidências, eles estão aí entre uma placa e outra placa, tá? É até uma situação que aqui a gente não tem atualmente a atividade vulcânica, porque o Brasil, nosso país, não está inserido na borda de nenhuma placa, e sim no centro, né, praticamente aí no meio da placa, tá? Tipos de placa. Existem três tipos de placas diferentes. A primeira, que a gente chama de placa oceânica, ela se encontra aí sobre o oceano, sobre assoalho, né, como a imagem mostra, né, aqui a placa e aqui o oceano. Temos também as placas continentais, que elas estão aí sobre os continentes, né, como a imagem também está demonstrando, e também tem a junção das duas, que é a placa oceânicas e continentais. Aí a placa ela pode estar tanto no oceano quanto também na parte continental. Isso aí também pode acontecer. Um detalhe é que as placas oceânicas elas são mais densas do que as continentais, tá? Não confundir. E aí, como é que ocorre a movimentação das placas, né? Até porque, então, o Hennig não tinha comprovado, né? Mas, assim, através da sonda, como a gente já viu, dos estudos, né? Da questão do vulcanismo, o fenômeno do terremoto,
conseguiram entender como é que essas placas se movimentam, tá? Então, assim, tem vários movimentos, em geral são 3 movimentos, que a gente vai tentar entender como é que funcionam esses movimentos agora, tá? Então, quando as placas elas se separam uma da outra, como o GIF está mostrando aqui, ó, duas placas aí se separando de uma forma bem bonitinha, a gente fala que ela vai gerar uma fenda, ou rift, tá? Na crosta terrestre. Então, qual é a consequência disso, né? A consequência disso é que, ao separar as placas, né, o magma que vai sair ali de dentro, ele logo vai se resfriar, tá? Então, a placa ela vai aumentar de tamanho, porque no lugar do espaço, né, do buraco que vai ser formado ali, vai se completar de magma e ele vai se resfriar. Então, a placa, né, ela vai ganhar tamanho, na verdade, tá? E isso aí no meio dos oceanos, essa movimentação dentro, né, debaixo dos oceanos, ela vai causar uma expansão aí do fundo oceânico, tá certo? E também a gente pode falar que dentro da crosta, né, ou seja, em locais aí continentais, né, que não tem oceano, aí a gente chama que vai formar os vales, né, os vales de afundamento. Os grandes vales que a gente tem hoje foram formados aí há milhões de anos através desse movimento de placa, que é um movimento aí de separação, tá? Além do movimento de separação, a gente também tem um movimento de choque entre as placas, que a gente chama, na verdade, de subducção. Que o que acontece? Quando a placa, ela, na verdade, vai se chocar uma com a outra, pode acontecer diversas situações, tá? A primeira é que, geralmente, quando existe esse choque de placa, e uma placa oceânica e uma placa continental, a placa oceânica, como está mostrando no GIF, ó, no choque, ela vai afundar, porque ela é mais densa, tá? Então ela vai acabar entrando, né? Vai afundar, né? Vai se perder, né? A placa vai ser consumida ali pelo magma internamente, tá? Ou em casos quando ocorre choque, né? Entre duas placas aí com a densidade semelhante, né? Pode ser no caso duas oceânicas, duas continentais, tá? Então, quando existe aí esse choque entre placas com densidade iguais ou semelhantes, vai acontecer, na verdade, um dobramento, tá? Como está mostrando nessa imagem aqui. E aí, exemplo disso é a formação de grandes montanhas, né? Ou de conjunto de montanhas, né? As cordilheiras, os Andes, o Himalaia, né? Isso aí foi um choque, né, entre placas de densidade semelhantes, que aí nenhuma nem outra afundou, né? As duas foram lá e subiram juntas, tá? Existe também outro movimento, tá? É um movimento que a gente chama de transformante, né? Que as placas vão fazendo aí uma raladinha, na verdade, aí uma sobre a outra, tá certo? E aí pode gerar também falhas, né? A mais conhecida é a falha de San Andreas, é uma falha que vocês estão observando aí na imagem, que é a falha que a gente encontra em San Andreas, nos Estados Unidos. Isso é um resultado das placas aí ralando, né? Ou seja, fazendo um movimento aí transformante uma sobre a outra. É lógico que esses movimentos de placa gera diversas situações, como a gente já falou aqui, o vulcanismo, a questão do terremoto, tsunami, tá? Formação de montanhas, tá? Então, isso aí seria assunto aí para as próximas aulas da gente, né? Envolvendo aí esse eixo de geologia, tá bom? Lembrando que quem estuda essa questão da teoria, das movimentos de placa, tá? E todo monitoramento de vulcanismo, tsunami e terremoto são os nossos amigos geólogos, tá? Então a aula de hoje é isso, gente. Espero ter contribuído mais uma vez com o aprendizado de vocês. Então a gente se encontra aí na próxima. Falou?